E aí, gente, depois de todas essas técnicas de separação dos componentes das misturas heterogêneas, a gente vai ver agora a primeira separação de componentes de uma mistura homogênea. Vamos começar? Sólido líquido. Então vamos lá. Destilação simples. Por que simples? Funciona quando, no aquecimento de uma mistura homogênea, líquido e sólido, portanto tem que ser líquido e sólido. Quando for líquido e líquido, é a próxima tela, é a destilação fracionada. Portanto, quando você pega uma mistura homogênea sólido-líquido e coloca ali, você aquece e apenas o líquido vaporiza. Vou te explicar melhor olhando para a imagem, tá? Assim, vapores atingem a região fria, que é o condensador, e ali, aquele vapor aquecido, quando ele passa ali por aquela região fria, que é o condensador, o que acontece? O vapor condensa, por isso que chama condensador, né? Inclusive. E aí, aquele líquido que se formou ali, ele pinga e é recolhido à direita, em outro recipiente. Vamos dar exemplo, pessoal? Você pega água e sal de cozinha. Vamos lá, então. Olha ali para a imagem. Você coloca no balão de destilação. Ok. Você coloca embaixo uma tela, uma garra, um suporte, tudo bonitinho, né? Tem toda aí a questão da segurança do trabalho, né? A segurança de laboratório. Muito bem. Então, você coloca ali aquela mistura homogênea sólido-líquido, por exemplo, água e sal. Aí você coloca ali em cima um termômetro, à direita você acopla, né, o condensador. E perceba uma coisa, gente, acompanha pela imagem. Ali, você está vendo que você liga uma entrada de água por baixo, a água entra por baixo, vou te explicar por quê. Ela circula ali dentro, resfriando o condensador, e a água sai, né? A saída de água é por cima. Gente, imagine que ali são mangueiras. Existe uma mangueira ali saindo por cima, que é jogada, por exemplo, numa pia. E a entrada de água ela é feita por baixo por um motivo de segurança. Porque você coloca a água ali, vinda de uma mangueira ligada em uma torneira d'água. Você já imaginou se você abrir a torneira muito forte e a pressão da água for muito grande, e quando a água entrar ali no condensador, ela entrar de uma maneira muito enérgica, o que pode acontecer? Aquela mangueirinha que você acoplou ali, por mais que você tenha tido cuidado de amarrar direitinho, ela pode arrebentar. É melhor arrebentar, entenda, é melhor que arrebente mais longe do balão do que se você colocar a entrada da água perto do balão. Por quê? Porque se a entrada for perto do balão, o balão não está aquecido, você não está fazendo ali uma destilação, aquecendo para que o solvente vaporize. Se a água vazar ali, ela pode molhar por exemplo, pode apagar a chama, mas continuar saindo gás. Pode molhar o balão, ele é refratário, sim, mas tudo tem limite, ele pode quebrar. Isso é uma norma de segurança. Portanto, a entrada da água é mais longe do balão e a saída mais perto. De qualquer maneira, tem que amarrar bem ali as conexões, né? E aí, gente, eu acho que é tranquilo, né? Você aquece. O sólido, ele continua no balão. O solvente, quando atinge a temperatura de ebulição dele, sobe, vai para a direita, ali tem uma água vinda da torneira resfriando. O que acontece com aquele vapor aquecido do solvente? Ele cede calor para a água líquida que está ali circulando, vinda da torneira. Quando o vapor cede calor, ele vira líquido, ele condensa e pinga aqui do lado direito. O sal, gente, nesse caso aqui, fica lá retido no balão. Vamos mudar. Agora, é um detalhe a mais. Você tem agora uma mistura homogênea. Veja o título. Líquido, líquido. Não é sólido líquido. Então vamos lá. A gente chama de destilação fracionada. Por que fracionada? Eu vou ler e vou mostrar ali o que a gente chama de coluna de fracionamento. À medida que os vapores sobem pela coluna de fracionamento, eles vão se tornando cada vez mais ricos no componente mais volátil, porque você colocou dois líquidos ali dentro, por exemplo.
o mais volátil, ele tende a evaporar mais, né? Por isso que está falando que na medida que o tempo passa, os vapores vão ficando mais ricos naquele componente que é mais volátil, que evapora mais facilmente. Portanto, que tem o quê? A menor temperatura de ebulição. E aí, esse componente mais volátil, ele vaporiza, ele vai lá para o lado direito, ele entra no condensador, ele condensa e é recolhido à direita. Enquanto aquele líquido que é menos volátil, ele tende a ficar no balão. E eu vou te explicar melhor porque ele tende a cair novamente e ficar no balão. Exemplo, destilação fracionada dos componentes da gasolina. Destilação fracionada do ar que você transformou o ar em líquido. Por isso que está escrito ar liquefeito. Você pega o ar, que tem vários componentes gasosos, faz todo o ar virar líquido. E, portanto, agora, tendo o ar líquido, você pode provocar nele uma destilação fracionada. Gente, o que é a coluna de fracionamento? Veja bem, você tem ali uma manta térmica, uma manta aquecedora, você pode regular a temperatura, né? E você coloca ali dentro, eu vou usar como exemplo, 2 líquidos, formando uma mistura homogênea. Porém, um líquido tem uma temperatura de ebulição bem baixa, portanto, ele é muito volátil, e o outro líquido tem uma temperatura de ebulição alta e razoavelmente bem diferente do líquido de menor temperatura de ebulição. Por que eu estou falando isso? Porque quando as temperaturas de ebulição dos líquidos que compõem a mistura são muito próximos, as temperaturas são próximas, você concorda que já dá problema? A eficiência desse processo é difícil. E aí usa-se uma outra técnica chamada mistura ternária, que não é o objetivo nosso dessas nossas videoaulas, ok? Qualquer detalhe, pesquise aulas mais baseadas em curso superior, ok? Misturas ternárias. Bom, então, você coloca ali sobre o balão uma coluna. Estão vendo que tem uma coluna comprida? Chamada coluna de fracionamento. E dentro dela, gente, você coloca bolinhas de porcelana, ok? Você vai entender o motivo. Imagina que você tem 2 líquidos ali formando uma mistura homogênea, um com uma temperatura de ebulição baixa e outro com uma temperatura de ebulição bem diferente dela. Aquece. Mas só que você vai manter a temperatura mais baixa para favorecer o quê? A ebulição daquele componente que tem menor temperatura de ebulição. Então você pode regular aquele aquecimento ali, você mantém a temperatura na temperatura que você quer. O que vai acontecer? O líquido mais volátil, ele vai subir. Por quê? Porque está na temperatura de ebulição dele. Mas nada impede do líquido menos volátil, aquele que tem maior temperatura de ebulição, você está aquecendo, uma parte dele evapora. Mas olha que interessante. Quando esses vapores passam por essa coluna de fracionamento contendo bolinhas de porcelana, esse caminho, esse percurso, pelo fato dele estar cheio de bolinhas de porcelana, dificulta as moléculas na fase vapor de conseguirem, colidindo lá dentro, conseguirem passar, ir para o lado direito em direção ao condensador, condensar, virar líquido e pingar à direita. Por quê? Porque colocando bolinhas ali no trajeto, essas moléculas aquecidas, né, porque você tem ali um vapor aquecido, elas vão colidindo e vão o quê? Perdendo energia. Porém, veja aqui a diferença. Aquele líquido mais volátil, que tem a menor temperatura de ebulição, pelo fato dele estar na temperatura de ebulição dele, a energia cinética média das moléculas do vapor é suficiente para, colidindo ali dentro da coluna de fracionamento, mesmo colidindo e perdendo energia, essas moléculas conseguem, na fase vapor, subir, condensar à direita e ser recolhido lá num balão ou no outro material que você quiser colocar ali do lado direito. E aquelas moléculas do líquido menos volátil, lembra que a temperatura estava mais baixa? Não estava na temperatura de ebulição do líquido menos volátil. Portanto, ele estava evaporando, mas evaporando pouco. E aí, quando as moléculas do vapor do líquido menos volátil sobem,
elas colidem ali dentro da coluna de fracionamento, perdem energia e elas não passam, elas pingam novamente na forma de líquido dentro do balão da esquerda. Entenderam o que está acontecendo? O líquido mais volátil, ele está sendo recolhido à direita, enquanto que o líquido menos volátil, ele vaporiza, mas aí ele volta. Ele condensa novamente no próprio balão original. Destilação fracionada. Separar componentes líquidos de uma mistura homogênea. Líquido-líquido, ok? Gente, petróleo, né? Você não aprendeu que, para separar os componentes do petróleo, a gente usa destilação fracionada? Galera, eu vou te explicar de uma maneira bem genérica, tá? Sem aprofundamento também. O pessoal pega o petróleo, né? Tira da natureza, né? É um bem não renovável, né? Existe aí toda uma polêmica sobre o petróleo no mundo. Ok. Você pega o petróleo e aí você aquece ele para que ele vire vapor. E aí, quando esse vapor entra na torre de destilação do petróleo, isso é uma torre, é uma coluna, é uma torre de destilação do petróleo. Olha que interessante. Você tem ali, vamos dizer assim, degraus, que às vezes o pessoal da engenharia química fala platô. Em cada platô ali, em cada platô, em cada região ali, você mantém a temperatura dentro de uma faixa. Então entenda, para cada horizontal que você está vendo ali, eles mantêm a temperatura dentro de uma faixa. Por quê? Veja bem, olha que interessante. Como é que você separa os componentes do petróleo? Lá em cima, você recolhe o gás de petróleo, que são moléculas contendo de 1 a 4 carbonos, ok? Ou seja, o ponto de ebulição dessas substâncias, que são recolhidas lá em cima, que são gases, são pontos de ebulição abaixo de 20 graus. Um pouquinho mais embaixo, você já consegue recolher uma outra fração do petróleo, que é o éter de petróleo, que tem de 5 a 6 carbonos. E aí a temperatura de ebulição já é um pouco maior. E assim vai, gente. Você recolhe nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, graxa e óleo lubrificante. E lá embaixo, sólido, asfalto, o piche. Sabe uma coisa que você já deve ter percebido, que está bem nítido? Os componentes gasosos, eles são recolhidos em cima. É só você pensar na densidade. O gás não tende a subir? Olha lá. Ali no meio, você vai recolhendo as frações do petróleo. Entendeu por que fala as frações do petróleo? Você vai recolhendo frações líquidas do petróleo. Mas tem uma outra coisa curiosa. Perceba que na medida que você desce ali naquela coluna de fracionamento, né, na torre de fracionamento, o líquido vai ficando mais o quê? Viscoso, mais denso. Vocês concordam que um óleo lubrificante ele é mais denso do que um querosene? Vocês estão percebendo a lógica? E lá embaixo você obtém aquelas frações sólidas, porque são mais densas. É uma estratégia interessante também para você conseguir entender como é que se separam as frações do petróleo. Gente, mas voltando, cada prato ou cada platô dessa torre de destilação, para cada horizontal, você tem ali o controle da temperatura para favorecer com que cada fração que na fase gasosa ou vire líquido ou mesmo vire sólido, ok? Bom, eu acho que é isso, né, gente? Uma coisa interessante de você perceber. Na medida que as cadeias carbônicas das substâncias contidas no petróleo aumentam, a tendência é o quê? A atração entre as moléculas é mais forte, portanto, a tendência é ser sólido. Na medida que as moléculas que você retira do petróleo são moléculas pequenas, a superfície de contato entre as moléculas é pequena, portanto, as interações entre as moléculas são mais fracas. Por isso que você obtém um gás, ok? Uma curiosidade para vocês, eu aqui no meu canal do YouTube, eu gravei videoaulas sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. Acho interessante você casar esse conteúdo que tem aqui no meu canal do YouTube, é sempre mais do que um vídeo, tá, gente? Porque eu gravo sempre mais do que um vídeo. Propriedades físicas dos compostos orgânicos, porque aí colabora muito com o entendimento aqui. Quanto maior
o tamanho da cadeia, maior a superfície de contato entre as moléculas, maior a intensidade das interações. Portanto, a tendência às moléculas se aproximarem mais, adquirindo o estado físico sólido. Tá ok? Muito bem. Vamos dar sequência, então, gente, nos processos de separação de misturas. Aqui, apesar de estar escrito outros processos, isso não significa que não sejam importantes. Então, vamos lá, gente. Vamos continuando. O que é uma cristalização fracionada? O que você pode imaginar? Cristalizar é virar cristal, sólido. E fracionada, algo te diz que um componente que é menos solúvel naquele solvente, ele vai cristalizar primeiro, porque ele é pouco solúvel. Ok? Enquanto que o outro componente, que é mais solúvel naquele solvente, ele vai permanecer dissolvido no solvente. Vamos ler para você interpretar melhor ainda? Aqui, ó. A mistura heterogênea de sólido... Ó, veja bem, a gente encerrou ali, através da destilação, a separação de componentes de misturas homo. E aqui a gente volta a ver uma mistura heterogênea. Cuidado, tá, gente? Uma leitura com calma. A mistura heterogênea de sólidos, ela é dissolvida completamente em um solvente apropriado. Ou seja, o solvente dissolveu ambos os sólidos, o mais solúvel e o menos solúvel. Então depende da temperatura, tá, gente? Depende do solvente, tá? Muito bem. Efetuando-se a evaporação da solução, você vai deixando ele evaporar. Os sólidos cristalizam-se separadamente, à medida que vão sendo atingidos os seus limites de solubilidade. Como assim, professor? Aqui, ó. Qual é o sólido que estava dissolvido que vai cristalizar primeiro, vai virar sólido primeiro? Aquele que é menos solúvel. Se ele é menos solúvel, na medida que a água evapora, vamos considerar aqui que é água como solvente, se ele é menos solúvel, ele vai cristalizar primeiro, mas enquanto isso o outro permanece dissolvido. O que você pode fazer agora? Você pode filtrar, porque aquele que cristalizou, você filtra, ele fica retido no papel do filtro. E aquele filtrado é aquilo que passa, aquele filtrado, ele contém aquele soluto que é mais solúvel ainda dentro do solvente. O que você pode fazer agora? Você pode evaporar e separar o outro componente sólido, ok? Gente, também muito tranquilo. Sublimação fracionada. Então veja bem aqui, vou te dar um exemplo. Usada para purificar substâncias que sofrem sublimação, portanto passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Quer ver um exemplo clássico? Você tem ali dentro daquele becker, daquele recipiente, iodo. Gente, iodo é I2, tá? É uma substância feita de moléculas de I2. Bom, o iodo é sólido, ok? Mas imagina que você tem ali iodo junto com impurezas. O que você faz? Você aquece. O iodo, ele sublima, portanto, ele passa diretamente de sólido para vapor. Só que quando o vapor sobe, você pode colocar ali um recipiente em cima, por quê? Quando esse vapor aquecido do iodo subir e encostar ali em cima, ele vai trocar calor. Ele cede calor para aquele recipiente que está em cima, que no caso aqui é um funil, vocês estão vendo aí que é um funil? Ele cede calor para o funil, o que o iodo vapor vira? Ele ressublima. Ele passa de vapor para sólido. E na medida que ele ressublima, ele inclusive gruda lá em cima. Você está vendo aí na imagem escrito cristais de iodo? Então, repetindo, ali embaixo tinha iodo sólido mais impurezas. Se aquece, ele sublima, ele vira vapor. Quando ele sobe, ali naquele material que você colocou ali em cima, para ele parar ali, né, vamos dizer assim, ele tromba ali, cede calor, porque o vapor está aquecido, aí ele resfria, né? Quando ele resfria, ele vira o quê? Iodo sólido, ele ressublima. Enquanto que a impureza ela não sublima, então você separou um do outro, tá? Vamos lá. Outro processo interessante, nessa tela tem dois processos, tá? O que é uma liquefação fracionada? Gente, traduz a língua portuguesa, quando você interpreta e aí você lê, parece que o nome, apesar de ser muito nome, concordo, são vários processos, eu concordo com você, mas quando você fizer uma outra leitura, né, você anotar,
você vai ver que, se você prestar atenção no nome, você consegue entender. Quer ver? Liquefação é o gás virando líquido, não é? Por que fracionada? Porque provavelmente você tem uma mistura de gases, você vai resfriar. Então, o que o gás faz? Ele cede calor. Quando ele ceder calor, um deles vai virar líquido, mas o outro não vira líquido. Você separou uma fração daquela mistura gasosa da outra fração da mistura gasosa usando a liquefação. Tá vendo que eu estou traduzindo o título para vocês? Vamos lá? Agora eu vou ler. Para separar misturas nas quais todos os componentes se encontram na fase gasosa. Quer ver um exemplo legal, prático? Exemplo. Você tem uma mistura contendo gás amônia, amônia NH3, ok? E a temperatura na qual a amônia gasosa vira amônia líquida, liquefaz, é menos 33 graus Celsius. Uma temperatura muito baixa, né? Ok. Enquanto que o gás oxigênio, que também está ali misturado com as moléculas de amônia gasosa, dois gases, a temperatura na qual a temperatura na qual o oxigênio gasoso vira líquido é mais baixa ainda, gente, menos 189. Então presta atenção aqui em mim. Os dois gases estão juntos, não estão? Resfria, vai resfriando. E tenta resfriar e tenta manter a temperatura. Lembra que tem como controlar a temperatura usando termostato? Eu não falei o nome, mas agora estou falando. Termostato é um equipamento que controla a temperatura. Tá legal? Você mantém a temperatura a menos 33. Por quê? Os dois gases estão sendo resfriados da temperatura ambiente até menos 33. Quando chegar no menos 33, olha lá, gente, a amônia vira líquido. Mas o O2 não vira líquido, continua gasoso. Se separa um do outro. Pronto, já separou. Ah, não, mas eu quero, professor, fazer o oxigênio virar líquido. Pode ser. Ele já está separado, não está? Aí você resfria ele até menos 189. Né? Difícil, né? E aí você vai ter oxigênio líquido. Tá legal? Eu queria só te dar um toque, porque no caso dessas mudanças aqui, gente, além de mexer na temperatura, tem que mexer na pressão também, tá? Porque são gases. Eles mudam de estado físico mexendo na temperatura e na pressão. Ok. Aí, fusão fracionada. Você já deve estar imaginando. Você tem dois sólidos de temperatura de fusão diferente. Então você aquece. O que tem a menor temperatura de fusão, vai acontecer o que com ele? Ele vira líquido. Mas o outro permanece sólido. Qual? O que tem a maior temperatura de fusão. Você filtra e já separa aquele que ficou líquido daquele que está sólido. Tá vendo que não é difícil? Agora eu vou ler. Indicada para separar misturas comuns. As não eutéticas, tá, gente? Mistura eutética não pode. Que é uma mistura eutética? Se você quiser, existem outras videoaulas minhas aqui no meu canal, cujo nome é Propriedades da Matéria. Vou repetir. Tem duas videoaulas minhas aqui gravadas no meu canal. Eu falei PowerPoint porque eu uso PowerPoint, né? Tem duas videoaulas gravadas aqui no meu canal, cujo título é Propriedades da Matéria, parte 1, parte 2. O que é uma mistura eutética? É uma mistura na qual, durante a fusão, a temperatura fica constante, mas durante a ebulição a temperatura aumenta. Então, a fusão fracionada não vale para mistura eutética por um motivo simples, porque a temperatura de fusão da mistura é uma só. Quando você aquece, ambos viram líquido. Entenderam, gente? Ambos, os componentes, eles viram líquido. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Indicada para separar misturas comuns cujos componentes estejam na fase sólida. Ah lá, gente. Exemplo, uma liga metálica de cobre, cuja temperatura de fusão é 1085 graus Celsius, é grande, né, porque é um metal, mais o níquel, que é um outro metal que está misturado com ele. Por quê? Porque compõe a liga metálica da moeda. A temperatura de fusão do níquel é, né, bem acima do cobre. O que você faz? Você aquece. E tenta manter a temperatura ali perto, usando um aparelho para regular a temperatura, o termostato. Tenta manter a temperatura em torno ali de 1085 graus. Quem vai virar líquido? O cobre. Né? Mas o níquel não vira líquido. Você já pode filtrar. O níquel só vai virar líquido se você aquecê-lo
a 1455 graus Celsius. É uma fusão fracionada. Você funde separando um componente do outro. Tudo bem? Vamos lá. Gente, agora é a destilação fracionada dos componentes do ar. Então, atenção que, olha como é que é feito o processo. Primeiramente, o ar ele é comprimido. Eu comentei agora mesmo com vocês. Aumenta a pressão, comprimido, e ao mesmo tempo ele é resfriado até menos 200 graus. Cuidado, tá? Que a gente lê aqui rápido, fica parecendo que é aquecido até 200. Não, ele é resfriado, o ar. Ele é resfriado a 200 graus Celsius negativos. Tudo bem? Para que o nitrogênio, o oxigênio, o N2, o O2 e o argônio, 3 exemplos aqui, tá? Presentes no ar, eles não são gases, eles se liquefaçam. Então, resumo da obra, galera. Você tem N2 gasoso, O2 gasoso, o argônio gasoso, os componentes do ar. Resfria, 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 até menos 200 graus Celsius. Nessa temperatura, você garante que os 3 estão na fase líquida. Mas agora, o que você vai fazer? Em seguida, a mistura líquida dos 3 componentes sofre uma destilação fracionada, porque é para separar os componentes de uma mistura homogênea, líquido-líquido. Olha lá, destilação fracionada. E aí você separa os componentes. Deixa eu te explicar melhor com a próxima tela. Aqui, ó. Olha lá, gente. Veja bem, ali tem placas perfuradas, permitem a ascensão dos gases, porque eles são menos densos, né, gente? Sobem, e a queda dos líquidos. Ok, dá uma olhada aí do lado esquerdo. Você pega o ar, resfria ele até menos 200 graus. O que acontece? O O2, o N2 e o argônio, a R, eles liquefazem, eles viram líquido. Aí você injeta ali dentro. Olha que interessante. Em cada degrau, por isso que a gente está falando uma destilação fracionada, em cada platô, em cada prato dessa coluna de destilação, entenderam? Você separa os componentes, de novo, pela temperatura de ebulição. Então veja bem, gente, aí cuidado um pouquinho aqui com essa brincadeira que eu vou fazer, ó. Qual é o componente que entra em ebulição, portanto vira vapor, né, vira gás, no caso aqui vira gás? Na menor temperatura é menos 196. Você está a menos 200. Quando aquece um pouquinho, a menos 196, qual é o líquido que vira gás? É o N2. Ele virou gás? Você já separou ele dos demais. Aí, em outro lugar, você mantém a temperatura em torno de quê? Menos 186. Vamos lá, então? A temperatura não aumentou naquela região? Naquela temperatura ali, quem é que vira gás? É o argônio, né? Ele vira gás, mas o oxigênio, ele permanece líquido. E, enfim, 3 graus acima, aquecendo, né? Mantendo a temperatura a menos 183 ali, no outro degrau, no outro prato da coluna de fracionamento, ali, o O2, que é o que tem a maior temperatura de ebulição, concordam? Menos 183 é maior do que as duas outras, né? Ali você faz o oxigênio virar gás. Ok, pessoal?